professor, então, a logística, depois o Serginho vai fazer uma pergunta para o senhor, a logística, planejamento, sobretudo, tempo, gasto, perigos, como é que é feito? O senhor faz, como é que é feito tudo isso? Bom, eu tenho uma facilidade muito grande de fazer planejamento de viagem. Eu nem sabia que eu tinha essa facilidade, foi fazendo que eu descobri que eu tinha uma facilidade muito grande. Então, geralmente eu utilizo a internet para poder pesquisar os locais, né? Eu pesquiso os locais, pesquiso as estradas, eu uso o Google Maps, eu uso o Google Earth para poder verificar a região, principalmente a estrada. Eu procuro pessoas, né, principalmente nas redes sociais, pessoas que moram na região para saber se as estradas são das condições, como é que são as condições. Essa viagem que eu fiz agora para o São Francisco, né, pelas margens do São Francisco, eu ia passar por muitas estradas de chão e eu queria saber se as estradas eram transitáveis. Então eu conversei com pessoas que moram nessas regiões para poder saber. Então esse é o primeiro passo, é saber por onde você vai passar, né? Depois quando você começa a descobrir por onde você vai passar, você precisa saber agora quanto você vai gastar. E aí parte desse planejamento do gasto significa você saber se você quer viajar com muito conforto ou com pouco conforto. Eu quero viajar, eu não me importo se é com muito conforto ou com pouco conforto, mas eu quero viajar. Então, assim, você tem um gasto que você não consegue se livrar dele de jeito nenhum, que é o de combustível, né? E aí você tem que ter uma ideia também de quanto que é o combustível em cada região. Quando a viagem é muito grande, você tem que saber quanto é o gasto de combustível de cada região distante, de outro país e tal. Aqui no Brasil, você tem uma média, hoje mesmo, a média do preço de combustível no Brasil é R$ 6,50. Então, assim, você calcula como se toda a viagem fosse desse valor. Quando você acha uma gasolina de R$ 5,90, você fica feliz. Mas você calcula assim. E aí você vai calcular hospedagem, se você for se hospedar em hotel, se você hospedar em pousada, se você vai ficar em camping, se você vai ficar em camping selvagem, que é uma coisa que eu já fiz algumas vezes, poucas vezes. Eu confesso que eu tenho preguiça, não é nem falta de coragem, é muita preguiça mesmo, porque o camping, ele é uma coisa que demora muito de você se organizar. Então, e você tem que ir fazendo para aprender, na verdade, né? Porque quando você faz 2, 3 vezes, você fica mais rápido. Mas geralmente eu demoro muito, eu levo mais de 1 hora para poder desmontar o acampamento. E aí essa 1 hora perdida acaba refletindo lá mais no final do dia. Então você tem que saber isso aí também. Questão da alimentação é uma coisa que um conselho que eu dou pra galera é: a viagem não é para comer. Porque quando você viaja de moto, você é que está se transportando. Então quando você come muito, você faz aquela coisa de estar comendo bastante, você fica muito empanzinado e isso acaba te deixando mais lento e pode se tornar perigoso. Então, assim, são essas questões que são pensadas antes de você sair para a estrada. E o medo? O medo, ele é o nosso principal combustível, porque às vezes eu fico pensando, se o homem pré-histórico não agisse com medo mesmo, a gente não estava aqui, né? Eu acho que inclusive nós somos o que somos porque outros homens e outras mulheres tiveram um medo maior de ficar no lugar, porque acho que eu tenho muito medo de a vida passar e eu não aproveitar. Isso é um medo. Ah, mas para isso eu tenho que me livrar do medo do desconhecido. Não, eu não preciso me livrar do medo dele, eu preciso lidar com ele. E assim, realmente dá um pouco de medo, mas ele é um medo controlado. Você controla ele a partir do momento que você consegue pensar algumas situações, né? Você leva ferramenta? Eu levo só a que eu sei usar. Porque muita gente pergunta, e se o pneu furar? Eu falo, se o pneu furar, você vai tentar consertar. E se tiver que tirar o pneu? Eu não vou tirar, porque eu não consigo tirar um pneu de moto. Eu vou ter que levar para um cara e eu vou fazer o que der para fazer. E aí tem coisa que a gente não pensa muito, porque se pensar demais, você acaba não fazendo mesmo. Mas no caso mas ainda pode acontecer, né, Sérgio? Mas assim, a gente tem os medos o medo do equipamento, né? Você tem o medo, ainda bem que nunca aconteceu nada assim comigo de equipamento, coisa mais grave. Eu já tive problema de ter que empurrar a moto 8 km para chegar, inclusive numa cidade chamada Ponto Novo,
Eu estava com uma moto 125 cilindrada, acho que era nos anos 2000, 2001, e a moto quebrou a 8 km do ponto novo, eu tive que empurrá-la até ponto novo. E por bem consegui um mecânico lá e o mecânico consertou, queimou o estator e ele conseguiu refazer o estator, uma coisa que para mim foi admirável. Eu acho isso uma coisa fantástica, o cara que consegue refazer um equipamento, né? Porque só um cara que troca é tranquilo, mas ele refez o equipamento. Então esses medos, o medo do equipamento, o medo do desconhecido, o medo de se perder, Do perigo. o medo do perigo, esse medo é complicado. Fala só um medo, o maior medo que eu já passei numa viagem foi uma onça que eu vi lá na Argentina. A onça estava a 20 metros de mim, né? Eu estava com meu filho, eu fui com meu filho para essa viagem na América do Sul, e a gente deu de cara com a onça, e ela olhou pra gente assim, e sei lá, por milésimo de segundo ela falou assim, não, eu não vou comer esses caras não, porque eles devem estar... E foi um medo, quando eu me dei conta de que eu fiquei de frente com um animal feroz, falei, agora as coisas foram, nossos medos foram atualizados.